representação, mas a gente tem lá na antiguidade, na mitologia, nós temos lá alguns seres que já, aos olhos de nós leitores da contemporaneidade, já eram considerados ali determinados autômatos, né, a gente tinha eh, determinadas figuras criadas ali na literatura que amparou a mitologia grega, por exemplo, e outras mitologias. Eu trouxe a grega porque é uma das mais famosas, mas a gente encontra isso lá na Babilônia também, etc. E a gente tem, por exemplo, Galateia, e no final da primeira linha da tabela, que foi uma figura criada por um cara que ele não queria se relacionar com mulheres humanas, porque ele achava defeito nas mulheres, né. Tem todo uma questão também social aí por trás dessas questões mitológicas. Aí ele criou uma para ele, né, ele criou uma estátua ali para ele e ele namorava com a estátua, ele comprava joias para a estátua, ele colocava ali, aliança ali, ele conversava, beijava, enfim, ele assistia o Netflix da época lá, que eu nem sei se tinha, com aquela estátua ali. E um dia ele pediu aos deuses e a deusa Atena, isso é mitologia, né, eu estou aqui, contando uma historinha, né, a deusa Atena, ela atendeu ao pedido dele de encontrar finalmente o amor da vida dele. Aí a Atena, também muito inteligente, ela pensou: "Cara, o cara já tem uma boneca lá que ele se relaciona com ela, então eu vou dar vida para essa boneca", e assim aconteceu. E eu não vou aqui dar o spoiler do final dessa história. Depois, se vocês tiverem interesse, se nada prestar na minha palestra, pelo menos vocês conheceram aqui a história da Galateia, para vocês chegarem nos bares aí, quando forem flertar, os que podem ainda fazer isso, dizer que sabe um pouquinho de mitologia grega e falar que isso tem a ver com inteligência artificial, né? Aí isso nos traz para o mundo moderno, pessoal. Já tem gente casando com avatares, a gente tem pessoas substituindo, companheiros dentro de suas casas por inteligência artificial. Há alguns anos eu pensei e não comprei porque realmente era muito caro, mas eu pensei em comprar um cachorro inteligente de uma determinada fabricante à época lá. Eu já que eu não tinha condições de criar um cachorro de verdade, né, eu estava já inventando de ter uma Galateia dentro da minha casa. E a gente vê essas relações humano e máquina, então, desde a mitologia grega, tanto em questões como Talos, que está aí também expresso, que era uma espécie de robô que defendia Minos, uma cidade que é bem famosa para quem lê essas coisas. Né? E não vão ler isso não, cara, vão assistir um filme, é melhor do que estar lendo essas coisas, é porque o professor gosta mesmo dessas viagens, né. Aí sim, a gente caminhando na história, tem vários séculos aí até a gente chegar nos nossos dias, teve lá no século X, um pesquisador, um cientista da época, na realidade era chamado de artífice, né, era uma espécie de cientista empírico, né, o cara não tinha tanto um conhecimento mais teórico, mas tinha um conhecimento prático, ele criou ali um homem mecânico que tinha órgãos dentro, era uma espécie de máquina ali, e presenteou um rei, né. Também tem um desfecho XYZ, mas ali já tentando colocar a questão da automação, do autômata, que é o termo que a gente encontra na literatura, ou seja, de algo ao nosso reflexo, porém ali de maneira, entre aspas, virtual, né. Então ele presenteou esse rei com isso. Teve um alarme que foi criado por esse Tessíbios, onde tinha um dispositivo considerado, né, o primeiro dispositivo de feedback, e entendam vocês que isso aqui é uma das literaturas. Se vocês forem ler, vocês vão ver que isso não é pacífico também, é só para fins de compreensão de que esse assunto ele é muito antigo. Essa é a minha pretensão aqui com vocês. Aí esse cara criou um alarme que quando determinado nível de água era atingido lá numa estrutura, ele recebia um alerta, né, coisas que a gente tem hoje aí de diversas maneiras, o cara criou lá na antiguidade. Aí tem a primeira flauta que tocava sozinha, criada por esses irmãos aí, que eu nem pronunciar sei, isso lá em Bagdá, lá no Iraque, no século IX. Aí, isso aqui de 1923 eu tenho que dizer para vocês, leiam o livro de Karol Čapek, que é a pronúncia desse cara aí, chamado A Fábrica de Robôs. Ele criou uma peça teatral chamada Rossum's Universal Robots, que está aí escrita, os robôs universais da fábrica Rossum. Aí aqui no Brasil a gente tem o livro que retrata essa peça, não é um livro chato e é bem curto, que chama-se A Fábrica de Robôs. E por que que eu estou dando ênfase nesse cara aqui? Porque ele foi a primeira pessoa a cunhar o nome robô. Mas, robô significa servo, tá? Ou seja, a gente cria
coisas para a gente mandar nelas, né, vão entendendo aí esse conceito. A gente o termo robô nasceu de um pensador que imaginava que a gente tinha criado hominídeos, máquinas, para nos servir, a gente não quer mais fazer nada, bota os robôs para ficarem fazendo as coisas em nosso lugar. E a gente vê essa temática em filmes como Matrix, por exemplo, que as máquinas lá se rebelaram e etc, etc. Então vem desse cara, né. E claro, robô não significa inteligência artificial, embora muitos robôs possam ter inteligência artificial lá. Os robôs clássicos lá, que eu falei do homem mecânico do século X, por exemplo, em tese não teria inteligência artificial como a gente conhece hoje. Aí a gente andando na história, teve Alan Turing, que criou um protótipo não, um conceito que é utilizado até hoje nos computadores modernos, que é a máquina de Turing. Teve um que cunhou, esse John McCarthy, cunhou num evento sobre inteligência, sobre computação, né? Ele cunhou o termo inteligência artificial, ou seja, aqui em 73. O primeiro carro autônomo, pasmem vocês, foi criado em 86, né? Eu ainda não tinha nem nascido nesse tempo. É claro que eu estou brincando, né? Vocês sabem que pela minha barba, talvez dê É, eu para. já ia, eu já ia dizer, eu acho que tu já tinhas nascido sim. Já tinha e não era por pouco tempo, né, querida. Enfim, a gente teve esse cara cunhando o termo, aí assim, o carro autônomo na realidade, né, foram lançados 2 na realidade, coisa que a gente está melhorando hoje, a gente já tem vários, a própria Uber, que é a maior a mais famosa, né, das intermediadoras de transporte, atualmente ela já pensa em ter seus carros autônomos, aí isso vai ter impacto inclusive nas relações trabalhistas, porque não vai mais precisar dos motoristas, enfim, é outro debate, mas que eu trago aqui à baila. O Deep Blue, que foi criado pela IBM, né, como uma inteligência artificial projetada especificamente para jogar xadrez, ganhou do Garry Kasparov, que é um dos considerados os maiores enxadristas da história, né? O cara perdeu, foi isso, eu lembro, inclusive isso saiu muito nos jornais, etc, etc. E nessa época eu já acessava a internet, viu. Eu comecei bem cedo, inclusive conectando aí por servidores de outros países. As minhas contas telefônicas à época não eram muito lindas, né, digamos assim. Aí a gente teve em 2004 os rovers autônomos, aqueles robozinhos da NASA sendo colocados em Marte para por lá operar. O Spirit e o Opportunity com inteligência artificial também, autônoma. E a gente teve aí, vou andar rápido, o lançamento do Siri, desses assistentes aí que a gente tem agora, tanto nos celulares quanto em outros dispositivos. E nos fins agora de 2022, a gente teve uma IA generativa que bombou, né, que é o ChatGPT, que ela foi ensinada a fazer vamos dizer assim, um cálculo matemático de como jogar as palavras umas atrás das outras numa sequência que seja inteligível para o ser humano a partir de um prompt, que é o local que você fornece comandos. Isso na computação sempre foi assim. Um prompt é um local onde você fornece ali comandos, como perguntas, né? Quem foi John Kennedy? Aí o ChatGPT vai pegar da base dele ali e vai tentar formular uma resposta. Claro que nem sempre essas respostas são corretas e eu vou voltar a isso depois. E a Google correu atrás do prejuízo e lançou o Bard recentemente. E saibam vocês que o ChatGPT foi treinado a partir de uma estrutura que já havia sido treinada pela Google, só que a Google não colocou isso para o público. E a OpenAI fez isso e foi à frente. Foi que nem aquele caso lá dos Estados Unidos com a França, né? A França vivia falando em Revolução Francesa e os americanos fizeram a revolução deles muito antes e depois que a França correu atrás também para fazer a delas. Aqui é apenas para quebrar o gelo, isso aí é um ticket onde tem meu nome associado à NASA. A NASA ela tem um projeto onde você cadastra seus dados lá, claro que você tem que dar o consentimento lá para a NASA, e eles pegam os seus dados cadastrais e colocam naqueles robozinhos ou em outras espaçonaves. Ou seja, os seus dados vão, o meu no caso foi parar lá em Marte. A gente já tem até que pensar em transferências interplanetárias de dados, né? A gente já começa a pensar nessas coisas. Mas o que interessa é essa só bobagem, né? Só para a gente ficar olhando bobagem do professor. E saber que esses robozinhos também carregam dados lá em seus ventres e que o nome do professor está por lá, né. É uma grande vantagem, eu não devo ter ganhado absolutamente nada com isso, mas eu fico feliz em dizer para vocês, acho que isso já é um prêmio muito bom. Aí aqui a gente tem, vários tipos de inteligências artificiais, categorizadas, isso também não é soberano na literatura, aqui é só
uma maneira didática da gente enxergar essas coisas, né, e saber quando a gente encontrar esses termos na literatura, vocês dizerem: "Ah, aquele maranhense certa vez tocou nesse assunto", então pelo menos ter noções de onde essas coisas perambulam nos livros aí, nos artigos na internet, né. Então tem as inteligências artificiais, categorizadas, com base nas suas capacidades. A gente tem, por exemplo, as narrow, AIs, né, elas são consideradas como IAs estreitas ou fracas, né, tem o weak AIs, que eles chamam assim na literatura, são inteligências artificiais que são criadas apenas para uma atividade específica. Elas não têm múltiplas atividades. Por exemplo, a própria Alexa que a gente usa, ela tem um determinado campo de atuação, ela é considerada ali na literatura como uma narrow AI. E a gente tem a General Intelligence, eu não vou entrar nesses termos todos, eu vou dar só uma pincelada, que é como se fosse uma inteligência artificial que ela consegue reproduzir várias de nossas ações. E, entre aspas, pensamentos, porque isso é outro debate também, se IA pensa. Isso eu não vou entrar nisso. Isso vem lá da filosofia da mente, que eu também gosto muito, mas que a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas o que interessa é que, enquanto as narrows, elas geralmente são estreitas, elas focam apenas determinadas atividades no nosso cotidiano, existem outras soluções mais robustas que elas podem nos atender em diversas frentes, não só nas nossas casas, de maneira doméstica, mas também na indústria e etc, etc, né, são essas aí. E essas super intelligence, já começa a entrar nos campos férteis da ficção científica, que é quando algo pode surgir aí, alguns defendem que vai surgir, vai se tornar até mais inteligente que a gente, né. Vou me contentar em falar dessa maneira, de que isso ainda não é pacífico também. Esse aqui é um dos pontos menos pacíficos aqui na minha conversa, de que uma inteligência artificial ela vai conseguir realmente chegar aos nossos níveis de compreensão ou mesmo ultrapassá-los e começar inclusive até a gerar outras, né, a partir dela. Já tem teorias de que até o nosso universo já é uma inteligência artificial, né, isso aqui são as maluquices que o professor lê quando ele não tem o que fazer, né, que é algo bem raro. Eu sempre tenho o que fazer, mas eu ainda encontro tempo para ler essas maluquices por aí. Aí tem as reactive machines, as máquinas de reação, como o próprio Deep Blue, que eu falei para vocês, ela reage a inputs ali, ela foi criada só para aquilo, ela não tem interesse de ficar armazenando dados, ela só foi criada, não, quando o cara fizer um movimento, eu vou interpretar rapidamente o movimento de reação e ela vai ali jogando o xadrez dela nesse exemplo do Deep Blue. Aí tem as de memória limitada, que já fazem armazenamento de dados para usar em outros momentos, aí aqui a gente já começa a enxergar um espectro mais amplo dessas que eu falei antes. Tem essa da Theory of Mind, que são inteligências artificiais. Isso aqui essa expressão ela vem da psicologia. Aqui na literatura o pessoal fala que são inteligências, mais alguém ligou o microfone aqui, não foi? Deixa eu exercer os meus poderes. Cadê? Já desligou, senão eu ia exercer meus poderes de censura enquanto eu falo, depois vocês falam. Então, essa Theory of Mind vem da psicologia, são inteligências artificiais que elas tendem a ter emoções, ou pelo menos ter a metade da empatia da psicologia. Ela olhar para você e ela interpretar que você está triste e ela ir lá consolá-lo, por exemplo, dando só um exemplo. Ou depois ela evoluir ela mesma ter esses sentimentos, né. Tem filmes que mostram essas maluquices, né, por enquanto a gente vai considerar maluquice, mas muitos acreditam que nós estamos como humanidade caminhando para isso. E aí chega nessa outra categoria de funcionalidade, né, de IAs baseadas em funcionalidade, que são as self-aware. Essas são os píncaros, o apogeu da maluquice, que eu aqui comento, da ficção científica. É aquela que desenvolve a autoconsciência. É o cogito ergo sum do filósofo, é o penso logo existo. Ela vai descobrir que realmente ela existe, aí vai ter todo um desdobramento jurídico em relação à personalidade dessa inteligência artificial, como é que a gente vai tratar esse povo que vai habitar a Terra junto conosco, se a gente vai tratá-los como servos, como eu falei lá do livro, né, do Karol Čapek, se a gente vai tratá-los como melhores do que nós, se eles vão nos escravizar e etc, etc, etc. Essas conversas todas que a gente vê
em Há vários algum lugares. fundo há algum fundo de verdade nisso mesmo, Cleorbit? Ou vai se basear em alguma base para desenvolver isso? Porque, assim, quando a gente pensa, parece um troço, pô, totalmente aleatório, mas existe um fundo para isso? Já que a doutora perguntou, pessoal, existe uma área que ela, de certa forma, ela é prenhe desses conceitos todos que nós usamos na computação, principalmente, e depois na área jurídica, etc., que é a filosofia da mente, que eu falei agora há pouco. Na filosofia da mente, que é uma das ramificações da filosofia, ela tem um debate dentro dela sobre filósofos monistas e filósofos dualistas, né? Porque isso tem a ver realmente com o tema, viu? A sua pergunta é pertinente, né? Os filósofos monistas, eles acreditam que não existe alma, não existe espírito, que os nossos pensamentos eles estão aqui quimicamente em nossos cérebros. A partir do momento que o professor Cleorbert morre, ele deixa de existir, se não tiver backup, que também é uma das coisas que a humanidade já tenta fazer, né? Daqui uns dias vocês vão me assistir aí na internet, né? Depois que o corpo for embora, né? Eu faço um backup, fico conversando com vocês aí em alguma IA aí, talvez, né? Mas brincadeiras à parte, esses filósofos acreditam, não, a gente só tem mesmo hardware. A gente não tem um software que, quando a gente morre, vai para o céu, a religiosidade. Para esses caras, sinto muito, não existe o pós, né? A gente só está aqui e acabou-se. E, mediante isso, a gente tem uma boa probabilidade de construir o backup, desculpa, de construir uma infraestrutura tecnológica onde vai poder ser feito tanto a cópia dos nossos cérebros, lá no caso da nossa memória, né, para a gente subsistir a partir daquilo, quanto também criar seres sencientes, que é essa expressão que é utilizada também nessa literatura. Já os filósofos dualistas, eu acho que vocês já entenderam, eu acredito que existem duas coisas, existe a matéria, mas existe o abstrato, que é a alma, eles bebem nas fontes lá de Platão, por exemplo. E isso tem impactos nos estudos de inteligência artificial, tem impactos na religião, na literatura como um todo, né? E até mesmo na ciência, né? Se você pensa de maneira dualista, fica mais difícil fazer o backup, né? Então é uma pergunta que agora eu finalizo, Annelise. Segundo alguns é mais fácil, esses monistas, os dualistas acham um pouquinho mais complicado. Mas o que interessa aqui, desde quando eu comecei na computação lá em 90 e pouco, eu lembro de um pesquisador, faz muitos anos, eu lembro desse cara lá na década de 90 dizendo que ele estava preocupado com o avanço da inteligência artificial naquela época, por conta exata, ou seja, tem um grupo que acredita que a gente pode começar a ter essas criaturas, né, aparecendo aí, né, de fato. Tem um livro, pessoal, eu vou citá-lo, não está aqui no slide, chamado Condão. A palavra condão em português mesmo, de um escritor maranhense, eu não estou puxando a brasa, mas é porque realmente o cara é maranhense, chamado Moshel Neto, o Neto com 2 letras T. Nesse livro, eu não estou dando spoiler da parte boa do livro, mas nesse livro a política inteira foi substituída por inteligência artificial. Não existem mais políticos. Olha que maravilha. Quem decide tudo lá no espectro da fala do livro lá é a IA. Inclusive, alguém comete uma infração, um delito, um crime, seja lá o que for, os drones vão atrás da pessoa e já aplicam uma multa, entendeu? Não precisa de polícia, né? Tem toda uma questão lá nesse livro. São dois, na realidade. O outro eu comprei agora porque eu nem sabia que ele tinha lançado. Eu vou ler quando eu não tenho o que fazer, né? Como eu já disse. Mas voltando aqui para os slides, deixa eu olhar o horário para ver se eu acelero ou eu puxo o freio de mão. A gente tem uma das formas de se fazer aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, para quem não é da área da computação, é quando você ensina realmente a máquina, entre aspas, a pensar dentro de um recorte da realidade. Eu quero que uma máquina, toda vez que ela, por meio de uma câmera, ela olhe maçãs, ela interprete que aquilo é uma maçã e não uma pera, e não uma manga. Ou eu quero que ela veja todas as frutas e ela interprete, ó, eu encontrei. Vamos melhorar. Eu quero que ela veja essas frutas e me diga quais são as frutas que já estão próprias para o consumo, para a colheita. Frutas que estão sofrendo ali ataques de bactérias, de fungos, sei lá. Só que ela vai ter que ser ensinada
a olhar essas frutas, né. Então, por isso que existe aí se preocupem só com as setas aí, né, as setas vão dizendo para onde as coisas estão andando. A gente tem um algoritmo ali, né, um programa, a gente tem na parte de cima ali também chama aí a training dataset e desired output, a saída desejada e primeiro o conjunto de dados. Dataset é conjunto de dados de treinamento. Eu vou ensiná-lo, ó, toda vez que você vê algo que é nesse formato redondo, e é geralmente vermelho, se for só maçã vermelha, né, no meu exemplo aqui, e etc, com essas características, toda vez que você vê isso, isso aqui é uma maçã, cara. Eu estou dizendo para ela, eu estou colocando uma identificação naquele dado, naquela imagem, ou naquele conjunto de dados, que são os tais metadados, para quem não sabe o que é metadado, são dados sobre dados, né, ou seja, eu tenho algo que existe no mundo real, e no mundo ficto, o ser humano, isso quem fala isso é um filósofo chamado Nietzsche, em alguns momentos, mas tem o cara dessa história que é o Wittgenstein, né, eles falam sobre a filosofia da linguagem. Então a gente, como seres humanos, a gente inventou a língua, pessoal, para quando eu falar maçã, a gente não precisar desenhar a maçã. O cérebro de vocês já sabe o que é maçã e vocês já sentem até o gosto, se for o caso. Se eu disser para vocês morderem uma maçã agora e tal, o cérebro vai produzir, inclusive, as sensações daquilo. Isso é o ser humano. Como a máquina não sabe disso, a gente faz a mesma coisa. A gente cria uma linguagem para ela. Ela nunca vai saber o que é uma maçã, mas ela vai ter uma linguagem interna que, quando aquilo for trazido a ela, ela vai dizer: "Isso é uma maçã, o meu pai me disse que isso aí é uma maçã". Claro que vai haver erros, a depender do grau de ensino, como eu falei. A gente aprende, por exemplo, a falar, agora há pouco eu me enrolei com a minha própria língua aqui, então a gente tem erros também durante o percurso. E essas IAs, quanto mais adubadas com dados, melhor vão ser os seus resultados, melhor serão os positivos, né, não terão ali falsos positivos, né, não terão erros ali na saída, que é esse output do lado direito da tela. Tem ali, ó, processing, que é o processamento. Ela pensa e ela vai e solta, ó, eu interpretei que o que você trouxe era maçã ou X ou Y. E claro, aqui também entra um debate infindável sobre o mercado de dados. Para treinar essas inteligências artificiais, em determinados casos, é necessário uma grande quantidade de dados. E muitas vezes é necessário, dependendo do fim daquela inteligência artificial, ou seja, da finalidade dela, é necessário que eu tenha dados de milhões de pessoas, a depender do caso, né? Ou que eu tenha milhões de dados ou bilhões de dados de um determinado grupo de pessoas. Ou seja, isso vai de encontro a normas de proteção de dados que nasceram também para tentar, melhorar esse cenário, porque estava escancarado mesmo, a gente tem aí todo mundo com nossas informações, e não somente os governos, mas a iniciativa privada faz esse tipo de treinamento de inteligência artificial, e esse aqui é o supervised learning, já eu falo sobre isso. Eh mas também os criminosos. A gente tem criminosos muito bem, arquitetados, com infraestruturas similares à das agências de inteligência hoje, pessoal. Tem grupos terroristas, infelizmente eu tenho que falar a verdade, eu não estou tentando assustá-los, nem assustá-las, mas é a verdade, fazendo esse tipo de coisa. E o aprendizado supervisado é esse onde, de certa forma, eu coloco, identificações naqueles dados iniciais, para que facilite a vida da inteligência artificial quando ela vai processar aquilo. Depois que eu treinei ela, ela virou uma mocinha, aí eu posso soltá-la para produção, eu posso colocá-la em funcionamento para aquilo que eu quero que ela funcione. Ah, você vai observar o meu pasto aí, minhas plantações, quando você vê que nasceu a fruta, manda uma mensagem para mim, ó, nasceu ali, beleza. Tá no ponto de colher, outra mensagem, por aí eu estou dando um exemplo aqui qualquer, mas é assim que funciona mais ou menos. E existe o aprendizado não supervisionado também, que é quando eu não consigo por fins viáveis, tanto pela quantidade infindáveis de dados, que vai gerar uma série de variáveis possíveis, de parâmetros, que é assim que a gente chama, de alimentação dessa IA, eu uso o não supervisionado, onde ela tem mecanismos no seu algoritmo para fazer, por exemplo, eh, cluster, ela forma grupos de informações para ela aprender a partir daqueles grupos de informações. Isso aqui é uma coisa um pouco mais além.
Essas são mais difíceis, inclusive, de treinar. Exemplo, eu tenho uma inteligência artificial que eu quero que ela identifique padrões de compras, então eu vou ter que fornecer muitos dados de supermercados para ela, seja lá onde venda esses produtos que eu quero ficar monitorando, e ela vai começar a aprender com aquele monte de dados. Cara, tem gente que só compra balinha, tem gente que compra não sei o quê. Aí, a partir do momento que ela tiver treinada, eu posso começar a extrair coisas dela. Me diz aí, cara, no mês de junho, qual é o produto que mais vende para eu colocar nas prateleiras. Aí isso, pessoal, também tem a ver com outro tema, que é mineração de dados, que também é da área da ciência de dados. Minerar é quando você vai numa mina procurar ouro, prata, seja lá o que for. Do mesmo jeito a gente faz com bases de dados. A gente pode minerar informações para que a gente possa tomar decisões. Quando a gente fornece nossos CPFs nas farmácias, elas estão por trás fazendo isso. Elas estão descobrindo os padrões de nossas compras exatamente para minerar informações para elas usarem depois para ganhar mais dinheiro, no caso delas, e nos governos para políticas públicas e até mesmo para fazer coisa errada em alguns governos mais totalitários, né. Deu para pegar isso aí, pessoal? Tá dando para compreender? Porque pelo menos os meus alunos dizem que eu consigo explicar essas porcarias aqui de maneira mais tranquila. Tranquilo até aí? Aí aqui, gente, a gente tem uma imagem que eu passaria dias a fio para explicar cada tópico desses, mas eu me conformo em pincelá-los, até por conta do tempo. A gente tem inúmeros riscos associados à inteligência artificial, e aqui entra já a questão jurídica, eu estou me aproximando dela, não se preocupem, o pessoal que é do direito. A gente tem, por exemplo, aqui no risco 2, ó, tem Addiction and Dopamine Economy. Se vocês não sabem o que é isso, pessoal, é a chamada economia da atenção. É essa economia que foi criada com os aplicativos, com a internet. Elas são sistemas criados para fazer a gente ficar viciado em usá-los. Quando você entra numa rede social apenas para fazer uma postagem, você gasta mais uma hora lá porque você viu outras mensagens. Aquilo é a economia da atenção, é o efeito dopamina. E isso pode ser amplificado, infelizmente, com o uso da inteligência artificial. A boa notícia é que esses mesmos riscos que nós temos aqui nesse slide também podem ser combatidos com inteligência artificial. Então a gente, igual nos filmes, né? Tinha o Superman 3, eu acho, o professor é antigo pra caramba. Superman 3 ainda do Christopher Reeve como ator, o Lex Luthor, né, que é a maior mente criminosa lá da literatura do Superman, ele criou com um fio de cabelo do Superman, ele criou um inimigo lá tão forte quanto. Então eles degladiaram durante o filme. A gente pode usar isso também, a inteligência artificial, para tentar combater exatamente as iniquidades da inteligência artificial também inerentes, né? Inequalidades em relação a assets, em relação a tudo. Asset é ativo em inglês, em relação aos seres humanos, às indústrias. Quem tem mais IA consegue ganhar mais dinheiro, por exemplo. Como é que a gente vai regular isso? Automatizar a plantação inteira, e cadê o pessoal que planta, né? Esses debates nascem nesses riscos todos. Aí a gente tem coisas bem mais famosas, como algorithmic biases, que está aí, né? Viés algorítmico, que isso é uma expressão do direito, não é da computação, né? Mas é quando os próprios algoritmos são discriminatórios, né? A gente já viu vários casos, com certeza vocês conhecem algum ou mais casos, onde a inteligência artificial ou um software ele terminou gerando respostas discriminatórias, considerando pessoas minorias, negros, seja lá o que for, a gente está tudo nesse balaio aí. Aí tem algo que eu esqueci de comentar para vocês, mas eu vou fazer uma pincelada rápida aqui nesse slide ainda, pessoal, é que todas essas fases da inteligência artificial, elas podem conter vícios. Os dados que você alimenta para a inteligência artificial, eles podem já conter vieses. O algoritmo que você usa na inteligência artificial, dependendo do algoritmo, pode conter vieses que podem depois refletir em danos a pessoas que vão ser afetadas pelas decisões daquela inteligência artificial. O processamento também pode ter viés. A forma que você faz esse ciclo inteiro pode ter viés, e a própria saída, depois que os dados saem, como é que eu uso esses dados, em qual contexto. Então, essas normas que se propõem a regular a inteligência artificial, elas têm que se preocupar com fatias de inteligência artificial. Na minha compreensão, como analista de sistemas, eu não vejo como fazer uma norma
Pode até fazer uma norma única, mas não sobre um único viés geral para todas as inteligências artificiais, porque a gente viu que a coisa ela é fatiada, existem várias fases e essas fases todas têm suas peculiaridades. Aí aqui, claro, tem no risco da zona 5 aqui, ó, estado de vigilância. A gente tem um debate infindável sobre o uso de câmeras pelos governos, pela iniciativa privada em ambientes públicos, na rua, policiais usando câmeras no corpo para evitar que eles, inclusive, sejam corruptos, façam ações erradas, ilegais, mas a gente tem países e estados, por exemplo, como a Califórnia, e países também contra isso, porque eles dizem que isso é um estado de vigilância 24 horas por dia. É um embate da privacidade com a segurança pública aí, né. E tem várias outras questões que eu poderia falar aí de fake news que está ali em cima, mais apagado ali em truth, disinformation and propaganda, tem hateful and criminal actors aqui também, que é o discurso do ódio. Hoje você pode criar uma imagina aí, eu com o conhecimento que eu tenho junto com outros colegas, a gente cria determinadas inteligências artificiais para ficarem aí conversando com as pessoas na internet com um discurso de ódio, aí automatizando um troço aí. E até mesmo depois, sei lá, colocar numa jurisdição que o Brasil não alcança um troço desse, aí tem toda a questão de soberania, de decisão sem efetividade, ou seja, só tem desafios. Infelizmente eu trago só mais notícias nesse sentido. Já indo aqui para os finalmente, olhando o horário, não sei nem se vai ter perguntas, viu, Annelise? Eu não me recordo se foi assim alinhado, mas eu vou tentar ser rápido. Aqui a gente tem exemplos, né? Os atores lá em Hollywood estão preocupados da inteligência artificial substituí-los ou feri-los em seus próprios direitos como atores e tal. A gente tem empresas já substituindo todo um setor por IA. A gente tem aqui, no caso de um médico, foi o Microsoft Bing. Eu posso falar porque isso está público já. O cara, na realidade, o médico era um investigador de médicos que cometiam irregularidades, mas a inteligência artificial botou num balaio só e se você pesquisa o nome do cara, aparecia lá que ele que tinha cometido lá não sei quantas infrações, não sei quantos delitos. Então isso é uma forma de alucinação. Esse é o termo técnico mesmo das inteligências artificiais, quando elas erram, preferindo dar uma resposta do que não dar nenhuma resposta. Elas foram treinadas igual o ChatGPT, não confie naquele troço, viu? O ChatGPT disse que o Palmeiras tem mundial. O Palmeiras não tem mundial, minha gente, entendeu? Eu não podia deixar essa passar, mas é verdade. Eu não sei se já ajeitaram. E outra coisa, se você digitar lá quem é a Annelise Fulana das Quantas, ele pode dizer: eu não me refiro a pessoas. Hoje ele já está fazendo isso, né? Porque o pessoal está mais preocupado com privacidade. Mas você pode insistir. Você não sabe quem é a Annelise? Eu já fiz isso. Você não sabe quem é a Annelise, ela é advogada lá em tal lugar. É mesmo? Ele ainda se sente surpreso lá, o ChatGPT. É mesmo? Me fala mais sobre ela. Eu vou falando, e se mais pessoas fizerem isso, daqui a pouco ele entende como verdade. Aí se outras pessoas forem pesquisar, ele já vai dizer, não, ela é famosíssima, inclusive é amiga do professor Cleóbit, o que para ele já é fama demais, ser amigo da Annelise, sei lá. Né? Ele vai criar todo um universo ali que foi ensinado para aquela inteligência artificial. Então, muito cuidado com isso, né? Com as tais alucinações, os erros, com os tropeços dessas IAs que estão apenas começando, melhorando ainda, né? Eu falaria aqui uma noite inteira sobre esse projeto de lei, sobre inteligência artificial. Não sei se alguém vai fazer perguntas nesse sentido. A gente tem um monte de coisas aí que se aproximam, inclusive, da LGPD. Né? A gente tem princípios parecidos com a LGPD, a gente tem questões nesse PL relacionadas a risco. O projeto de lei que a gente tem, esse aí fala sobre, por exemplo, inteligência artificial usada de maneira excessiva ou em alto risco, aí tem toda uma definição para isso tudo por lá. A gente tem questões de responsabilidade, inclusive objetiva, para esses casos de IA utilizado em alto risco. O pessoal do direito sabe que é isso, eu não vou me deter falando dessas coisas aqui porque não dá tempo. A gente tem inversão do ônus na prova, inclusive no cenário de presunção, né, de responsabilidade, o tal dano in re ipsa está previsto. É um projeto de lei, ainda não virou lei, está em debate. Eu acho ainda que falta muita coisa. Não estou olhando de maneira jurídica, que a gente precisa ter alguma coisa. Eu não estou dizendo que está uma porcaria.
tá bom, mas ainda precisa ter um debate maior com o pessoal técnico da computação, né, para que a gente melhore certas coisas por lá. Inclusive com o que vocês viram aqui hoje, né, tem muita coisa que não está prevista por lá não. E a NPD se manifestou. Se vocês procurarem esse título aqui, ó, análise preliminar do projeto de lei, tarará, a NPD ela se manifestou dizendo que ela pode ser uma das autoridades que podem ficar responsáveis por fazer a fiscalização, né, da inteligência artificial aqui no Brasil. E para não dizer que eu só falei de coisa ruim, a gente pode usar também a IA na área jurídica para essas várias coisas que talvez vocês já até conheçam. Para fazer análise de normas, para fazer levantamentos de leis e de regulações, para fazer redação de contratos de outras normas, para fazer electronic discovery, para você dizer, olha, eu quero todos os dados da Annelise, essa inteligência artificial ir lá e puxar aqueles dados, claro que dentro da lei, viu, da LGPD, tenham cuidado com isso. Due diligence, fazer, né, a devida diligência frente a por exemplo, um novo contrato que você vai fazer, você vai levantar os dados, isso é compliance, né, a inteligência artificial, e também para predizer decisões, como eu dei o exemplo lá no começo da minha fala, para você tentar adivinhar o futuro com essas ferramentas. Obrigado, boa noite, eu acho que eu falei demais até.